Olá, meu nome é Tayane Cristina, eu sou residente em São Luís, Maranhão. Eu sou responsável pela Selo Feito, que é onde eu compartilho o meu trabalho com bordados em ponto cruz e as minhas referências em relação a essa técnica de bordado. Hoje eu vou ensinar como fazer um ímã bordado em ponto cruz. A gente vai bordar um azulejo. Eu elaborei a pixel art, que será bordada, e ela vai estar na descrição do vídeo para você baixar, assim como a lista de materiais. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o ponto cruz. O ponto cruz, ele é um ponto que vem da tapeçaria, então ele é utilizado para fazer tapetes, geralmente. Só que algumas pessoas, elas fazem bordados só com esse ponto. Então, a partir daí, a gente começa a se referir em relação ao ponto cruz como uma técnica e não mais como só um ponto, ok? E, basicamente, o ponto cruz é a gente marcar um xizinho no tecido, que geralmente é esse aqui, o etamine. Mas você pode usar outros tecidos também para fazer ponto cruz. É um ponto super simples de se fazer, não é complicado, todo mundo consegue executar, só que existem alguns macetes para que ele fique bonito, para que ele fique uniforme, para que visualmente o bordado em sua unidade ele fique bonito e bem feito, certo? A lista de materiais vai estar na descrição, mas basicamente o que você vai precisar é de etamine, hidrocor à base de água, agulha para bordar, feltro ou algum tecido que da sua preferência, imã de geladeira, tesoura, meada para bordar. Eu deixei uma sugestão no gráfico do azulejo, mas você pode usar a marca que você quiser e a cor que você quiser. Eu escolhi amarelo e azul porque são as cores mais comuns que a gente vê nos azulejos daqui de São Luís. Cola de silicone, termolina leitosa, o gráfico que você vai baixar e um pincelzinho de pintura para fazer o acabamento no bordado. Mas você pode aplicar também com qualquer outro material. É só para no final a gente passar um pouquinho de termolina atrás do bordado para evitar que ele desfie. Então, se você não tiver pincel, você pode passar com o dedo mesmo. Eu vou ensinar como fazer esse acabamento no final do vídeo. Como é que a gente faz ponto cruz, né? Como a gente executa o ponto cruz? No ponto cruz, existem alguns macetes para que ele fique bonito. E basicamente é algo referente à tensão do ponto. O que é isso? É você não fazer o ponto muito apertado, porque senão ele vai ficar feio e pode inclusive soltar, né? Pode rasgar. E nem fazer ele muito folgado, porque senão fica estranho o acabamento, né? Eu vou ensinar aqui a forma como eu faço ponto cruz, que é uma forma bem simples, bem intuitiva. Existe a forma padrão de se fazer, mas eu vou ensinar a forma como eu geralmente faço, ok? Basicamente, a gente pega 2 cabos de linha da nossa meada, faz o pontinho aqui no final para ancorar essa linha aqui no tecido. A gente passa essas 2 linhas
na nossa agulha. E lembrando, gente, que ponto cruz, bordado, é uma atividade pra gente fazer com calma e paciência. Então, isso aqui não combina com pressa, sabe? É para um momento em que você tem um tempo mesmo para fazer isso. Então, o meu ponto cruz é um ponto cruz bem tradicionalzão mesmo, assim. E é isso. A gente coloca a linha na agulha. E aí, o que acontece? A gente vem aqui por trás do tecido e sai. Com calma, para não puxar muita linha. E aí, gente, a gente vai se deparar aqui com o primeiro ponto do ponto cruz, que é o meio ponto, que é o que eu chamo de ponto de abertura, né? A gente faz a primeira parte do xizinho. Então, a gente entra aqui, ó, não puxa muito, pronto, meio ponto. E aí, depois vem pra cá, do outro lado, e ponto de fechamento, né? Meio ponto de fechamento. E aí, a gente tem o nosso ponto cruz. Não tá muito folgado, nem muito apertado. É basicamente isso. Não importa como você vai marcar esse X. O que importa é que tem que ficar um X aqui na frente, certo? Eu vou fazer mais uma vez aqui nessa parte branca do tecido. Porque nessa parte que eu tô fazendo, eu já tô fazendo onde tá pingado, né? Que é a técnica que eu vou ensinar hoje aqui também. Olha só. Eu entro por trás. Entrei. Meio ponto. Tô abrindo meu xizinho. Abri. Tem que ter muita paciência, gente, com a linha também, porque às vezes ela pode enrolar. Pontos de abertura. Ponto de fechamento. E o nosso xizinho tá aqui. Só que antes da gente começar a bordar, eu vou mostrar como a gente faz o pingado, que é o pingado. No pingado, a gente passa a pixel art para o tecido, para evitar que a gente fique o tempo todo olhando a imagem. Então, a gente pega um hidrocor à base de água. Tem que ser a base de água, tá? E isso é importante porque depois a gente vai molhar esse bordado depois de pronto. E se o hidrocor for a base de água, todo o pingado vai sair na água depois de alguns minutos, né? Como é que a gente faz o pingado? Aqui já tá tudo prontinho. Mas eu vou pegar, vou baixar o gráfico que tá na descrição do vídeo e vou acompanhar ele e ir pingando aqui no meu tecido. Então, aqui eu já comecei, né? Mas, basicamente, é ir contando, ó, os pontinhos. A gente vai contando no gráfico e vai encostando aqui, ó. Pinga aqui, pinga aqui. Aí, aqui embaixo é o quê? Ó. A gente vai... É só para encostar de leve mesmo, assim. Não precisa fazer um risco muito grande, né? E tem que prestar atenção para pingar só onde você vai fazer o pontinho. Não pingar o espaço
do outro ponto do lado, né? Então, a gente pinga só onde a gente vai marcar aquele xizinho, né? E aí, a gente segue. Então, a gente vai aqui, ó. 1, 2, 3, aí pula, aí vamos. Aí, agora eu quero partir pro azul. Mesmo esquema. A gente vai, ó, contando mesmo os pontinhos e vai fazendo. Essa marcação é importante, gente, de ser feita, mas é preciso muita atenção, porque no ponto cruz, se você erra um ponto, você compromete todo o bordado. Então, você vai ter que tirar tudo e refazer, né? Cortar tudo e refazer. Então, ó, esse aqui é o meu pingado que eu fiz do azulejo. Tá lindo, né? Tá bem feitinho. Vocês conseguem ver que aqui eu pinguei demais, aí já começou a invadir um pouquinho o espaço do lado. Então, tem que prestar atenção nisso, não pingar demais, porque quando a gente tá iniciando, a gente pode acabar confundindo, né? Então, a ideia é pingar, só encostar mesmo o hidrocor na traminha. E assim, eu não vou precisar ficar olhando o gráfico direto e aí vem pra cá. Olha o gráfico, vem pra cá. Então, assim, eu já facilito muito o meu trabalho. Você pode usar essa técnica também em outros tipos de bordado, para fazer outros tipos de artesanato, que você precise demarcar espaços específicos, né? E como sai com água, isso aqui depois, é uma técnica viável e válida para facilitar o teu trabalho no bordado. Agora que eu tenho o meu pingado aqui, eu vou começar a fazer o meu imã com calma, paciência, tranquilidade, já que eu já facilitei o processo pingando. Então, basicamente, eu venho aqui, ó, e continuo. Eu tô usando azul e amarelo, mas você pode usar outras cores, as cores que você preferir. Então, a gente segue. Outra coisa, um macete do ponto cruz, que eu geralmente utilizo. A linha encostou no tecido, parou de puxar. Então, aqui, ó, a linha encostou na tamine, eu já paro de puxar, que é pra não ficar muito apertado, muito forçado esse ponto. Então, mesma coisa do outro lado. Entrou, parou de puxar. Então, a gente segue. Que é o que eu chamo da tensão do ponto, né? Você vai aprendendo isso com o tempo. E aí a gente segue. E aí vamos. Ó. Aí daqui, vou partir pra cá. E aí a gente dá um salto, né, grande aqui. Porque como eu disse,
esse ponto cruz, ele é feito de um jeito simples e que todo mundo consiga fazer. Então, a ideia não é fazer um ponto perfeito, mas saber fazer o ponto direitinho, saber executar o ponto, que é o que interessa, né? Aprender a fazer o ponto direitinho. E aí com calma, ó. Meio ponto, ponto de abertura. Encostou, parou de puxar. Meio ponto, fechamento. Encostou, parou de puxar. E aí a gente segue. Não é difícil, não é um ponto difícil de se fazer. Como eu disse, ele é fácil, qualquer pessoa consegue executar o ponto cruz. Você pode usar outras cores também. Pode usar mais de um fio, porque eu tô usando 2 fios de linha. Então, ele fica assim. Mas se a gente usa mais de um fio, o ponto ele fica mais preenchido, né? Então, você vê menos o tecido aqui embaixo, né? E o ponto, ele vai cobrindo o pingado. Vai cobrindo, você não consegue mais ver, mas consegue ver um pouquinho aqui. Então, a ideia do pingado é que ele seja temporário, não é que ele fique aqui, né? A ideia é que ele suma daqui em algum momento. Cuidado para não enrolar a linha também, ó, porque você vai fazendo, a linha vai enrolando. Porque senão o ponto ele fica torcido. E aí também não fica legal visualmente. E você pode ver que os pontos eles estão do mesmo jeito. Eles não estão frouxos e nem muito apertados. Então a gente segue. E com o ponto cruz, a gente consegue fazer tapetes, a gente consegue fazer tapeçaria de parede também. E mesmo nas variações do ponto cruz, é sempre, basicamente, você marcar o xizinho. E aí aqui a gente já salta também, ó, pra cá. E o avesso, ele vai ficando assim, ó. Porque como eu falei, é um bordado intuitivo. Então, o avesso, ele fica peculiar, vamos dizer assim. Mas fica bem bonito o avesso também, eu acho. E aí a gente segue.
Ó. E tá ficando assim. E aí, minha gente, no final, a gente vai ter este bordadinho, que como você consegue ver, ele fica bem uniforme, ele fica... Os pontos, eles estão certinhos, não tem nada apertado, nada frouxo aqui. E a ideia é que a gente possa também fazer com outras cores. Você pode fazer também esse azulejo num tamanho maior, né? Caso você queira duplicar o ponto cruz, fica assim. Tá, e aí, este é o nosso avesso, como eu falei, ele fica assim, porque a gente foi pulando de lugar em lugar, e fica bem bonito, é bem fácil de fazer. Como é que eu faço o acabamento desse bordado para que ele vire um imã? Quando eu terminar, o meu pingado ainda vai estar aqui embaixo, né? Coberto pelo ponto. E como é que eu me livro desse pingado? Eu pego um pote de água, coloco meu bordado lá por uns 5 minutinhos por aí. E aí você vai ver que todo hidrocor, se ele for à base de água, e geralmente esse aviso vem na embalagem quando a gente compra, se ele for à base de água, tudo isso aqui, todo aquele pingado sumiu. Aí você tira o excesso com cuidado e coloca para secar o bordadinho na sombra, né? Depois de seco, o que a gente faz? A gente conta, ó. Eu contei aqui 1, 2, 3. 3 carreirinhas, cortei. 3 carreirinhas aqui também, cortei de cada lado. E aí, aqui no avesso, eu vou pegar a minha termolina, você pode passar com o dedo mesmo aqui ao redor, não precisa encharcar isso aqui tudo de termolina, é só aqui ao redor, só nessa parte aqui que sobrar, passa a termolina, deixa algumas horas secando, e aí depois você vai ver que ela endurece aqui ao redor do bordado, né? Que é justamente para evitar que com o tempo você manipulando ali o ímã, né? Com o tempo, isso aqui desfie, porque senão vai acabar comprometendo aqui o nosso trabalho, né? E aí, depois disso, você pega a sua cola de silicone e também aqui atrás, ó, sem encharcar isso aqui, pode passar só um pinguinho aqui em cada lado. Você cola no seu feltro, cola em algum tecido que você, da sua preferência, e aí, mais uma vez com a cola de silicone, você pega o seu imã de geladeira, passa aqui desse lado, colou aqui e o ímã tá pronto. É uma peça super versátil, super fácil de fazer. Você pode fazer vários, das mais variadas cores. Eu gosto de cortar assim, arredondando os cantinhos. Acho que fica bem bonito assim. E é isso. Em relação aos macetes que eu expliquei, são coisas simples, mas só que fazem toda a diferença no processo do bordado. E é isso. Espero que você tenha gostado.
de fazer o ímã, de aprender a fazer o ímã, aprender o ponto cruz, que é uma técnica incrível. E é isso, obrigada.